A crise que assola a Rússia não é apenas uma tempestade passageira, é um furacão que ameaça arrastar tudo pelo caminho. A doença chamada guerra de atrito já devora recursos, energia e a estabilidade do país, deixando cada cidadão russo em uma situação cada vez mais insustentável. E o pior, não há saída fácil. O mundo inteiro se uniu contra Moscou, e as consequências já são visíveis. A economia desmorona, os preços disparam, e o futuro se torna cada vez mais incerto. Fontes confiáveis como o Financial Times britânico revelaram que os Estados Unidos vêm alimentando a Ucrânia com informações estratégicas há meses, direcionando ataques precisos contra alvos críticos da infraestrutura energética russa. Refino de petróleo, usinas, redes elétricas, nada está a salvo. E não se engane, não é apenas uma ajuda técnica. Os americanos traçam rotas para drones ucranianos, definem altitudes para evitar defesas russas e até escolhem os alvos prioritários. É uma guerra por procuração, mas com consequências reais para quem está do lado perdedor. Lembra quando Trump, o suposto amigo de Putin, ameaçou a Rússia com sanções duras se Moscou ousasse cruzar certas linhas vermelhas? Pois bem, essas linhas foram pisoteadas. E o que vimos? Nada, absolutamente nada. Nenhuma propriedade russa foi confiscada, nenhum voo comercial foi suspenso, nenhuma medida concreta foi tomada. Apenas palavras vazias. Enquanto isso, a Ucrânia, munida de dados americanos, intensifica seus ataques, e a Rússia assiste, impotente, à destruição de sua própria capacidade energética. Os propagandistas do Kremlin tentam tranquilizar a população com narrativas fantasiosas. Trump é nosso aliado, os ataques são limitados. Temos armas secretas que ninguém mais possui. Mas a realidade é cruel. Quando os HIMARS começaram a atingir alvos russos, os mesmos propagandistas riam, dizendo que não passavam de brinquedos. E o que aconteceu depois? Cidades inteiras ficaram sem luz por dias, hospitais e escolas mergulharam na escuridão, e a vida normal se transformou em caos. Agora a história se repete. Drones já causam estragos, mas o que acontecerá quando mísseis de longo alcance entrarem em cena? A Rússia não está preparada. Sua defesa aérea, apesar de todo o discurso de superioridade, é cheia de falhas. O país é vasto, mas os sistemas de interceptação são insuficientes. Resultado? Ataques noturnos se tornam rotina, e a população paga o preço. Inflação, racionamento de energia, preços de combustível disparando. Os sonhos dos oligarcas do petróleo, que sempre desejaram ver a gasolina russa custando tanto quanto na Europa, estão se realizando, mas às custas do sofrimento do povo. E não pense que essa crise é recente. Há anos, a Rússia teve oportunidades de recuar, de buscar a paz, mas preferiu o caminho da destruição. Agora as consequências batem à porta. As fábricas param, os investimentos fogem, e o rublo desvaloriza a olhos vistos. Os empresários russos que antes lucravam tranquilamente enquanto o governo bombardeava a Ucrânia, agora choramingam. A guerra é cara, e alguém precisa pagar a conta. E adivinha quem está sendo obrigado a arcar com o prejuízo? O cidadão comum. Os impostos aumentaram, os serviços pioraram, e até mesmo itens básicos se tornaram inacessíveis. Quem poderia imaginar que em pleno século XXI, um russo teria que desembolsar 150 ou 200 mil rublos por algo que antes custava uma fração disso? E não adianta culpar as sanções ocidentais, a verdade é que a economia russa já estava em frangalhos muito antes. A guerra apenas acelerou o colapso. O Kremlin insiste em dizer que tem armas secretas, que não teme ameaças, que tudo está sob controle. Mas a história mostra que quando um país começa a depender de narrativas fantasiosas para se manter de pé, é sinal de que o fim está próximo. A Rússia já perdeu um quarto de sua economia, e o que resta está sendo consumido pela guerra. As fábricas civis fecham, as estatais se arrastam, e até mesmo as indústrias de defesa, supostamente blindadas, são alvos fáceis para drones. O que vem pela frente? Mais escassez, mais inflação, mais desespero. Os russos que hoje ainda conseguem encher o tanque de gasolina logo terão que se acostumar a andar a pé. Os que acreditavam na propaganda de que a Rússia era invencível agora enfrentam uma realidade dura. O país está isolado, enfraquecido e à beira de um colapso sem precedentes. A escolha é clara: continuar apoiando uma guerra que só traz sofrimento ou acordar para a realidade antes que seja tarde demais. A história está sendo escrita agora, e cada dia que passa torna o caminho de volta ainda mais difícil. A Rússia não pode vencer essa batalha, mas pode, pelo menos, evitar que seu povo pague o preço mais alto. E a verdade é que essa ilusão de poder está se desmanchando como fumaça no vento.
A Índia e a China, antes vistas como tábuas de salvação, agora viram as costas para os recursos energéticos russos. Sabe o que isso significa para Putin? Que seu império de petróleo e gás está ruindo, e com ele, a última fachada de estabilidade. Fechar poços não é só caro, é irreversível. Muitos deles jamais voltarão a produzir. E sem essas petrorrublas, até Moscou vai se transformar em um cenário de abandono, onde as luzes se apagam e os sonhos murcham. Quem vai pagar a conta? Os mesmos que aplaudiram discursos inflamados enquanto a propaganda vendia vitórias fáceis. Agora, quando a realidade bate a porta, a pergunta é: para onde correr? Quem vai responder pelos erros de um homem que controla tudo do Banco Central às Forças Armadas, e ainda assim não consegue evitar o colapso? Os especialistas já avisaram: enquanto não houver um choque de realidade, a economia russa continuará afundando, arrastando consigo o futuro de uma geração. E o mais irônico? O próprio regime admite em sussurros que o mercado já não acredita nas suas mentiras. As promessas de resiliência soam vazias quando até os generais questionam: com o que vamos nos defender? 12 sistemas de artilharia não bastam para esconder a verdade, a Rússia está quebrada, exausta, e o fronte exige recursos que simplesmente não existem. Até a defesa de Belgorod, uma cidade símbolo, virou piada. Não temos dinheiro, dizem os ministros, como se o país não tivesse despejado bilhões em uma guerra que já devorou até a dignidade. Lembram quando os propagandistas riam dos cálculos ocidentais, dizendo que a Rússia tinha reservas infinitas? Pois agora são eles que gaguejam diante das câmeras, tentando explicar por que os cofres estão vazios. A verdade sempre cobra seus juros e a fatura chegou. Os jovens russos que um dia acreditaram nas fábulas do Kremlin, hoje acordam em cidades sem futuro, onde até o sinal de alerta aéreo foi otimizado, para não incomodar o sono dos cidadãos. Afinal, é melhor que durmam enquanto as bombas caem, assim não precisam ouvir a mentira de que tudo está sob controle. E quando a realidade explode literalmente, como no atentado frustrado em Moscou, a resposta do regime é sempre a mesma: inventar inimigos. Foi a Ucrânia, gritam, enquanto os fatos mostram uma fronteira tão porosa que até um terrorista com uma bomba caseira consegue atravessá-la. Mas quem se importa com a verdade? O importante é manter a narrativa, repetir até a exaustão que algo está proibido, como se isso fosse prova de força, e não de desespero. Enquanto isso, nas trincheiras a situação é ainda mais grotesca. Soldados recebem ligações desesperadas: estou no fronte, de colete à prova de balas. Você é de qual unidade? A resposta? Um silêncio constrangedor. Porque no fundo todos sabem: não há unidade, não há plano, não há saída. Só sobra o teatro, o mesmo que sustenta a ilusão de que tudo vai bem. Mas até quando? A Rússia está à beira de um precipício, e a única pergunta que resta é: quem terá coragem de puxar o freio antes que seja tarde demais? Porque quando a queda começar, não haverá paraquedas. Só o peso de uma década de mentiras, caindo sobre os ombros de um povo que merecia muito mais do que um líder que os arrastou para o abismo.